Olá, queridos! Bendito seja o nome de Jesus! Você tem estudado? Você tem buscado levar esse material avante? Você tem feito da sua casa um pequeno grupo onde você possa colocar esse material para as pessoas lerem, ouvirem, entenderem? Lembre-se, você é porta-voz de Deus. Vamos orar então? Querido Deus e amado Pai, bendito seja o teu nome por mais essa chance que temos de fazer funcionar o teu trabalho nessa manhã, um culto especial a ti, uma entrega do nosso coração. Ao lermos e estudarmos estas verdades, que elas sejam um caminho, Pai de amor, para outras coisas que acontecerão, como se fosse um alerta para aquilo que vai acontecer em nosso futuro. Em nome de Jesus nos abençoe. Amém. O seu programa Tocha está começando. O desaparecimento de Lutero tinha provocado todo tipo de pensamento e de situação na Alemanha. Muitos comentários tinham surgido, pensava-se de tudo. Uns achavam que tinha sido assassinado, outros, mesmo entre os que não eram declaradamente amigos de Lutero, tinham prometido vingar sua morte. O clero começou a perceber o grande erro que tinha sido lutar contra Lutero, porque seu desaparecimento estava sendo pior do que ter Lutero em pessoa entre eles. Estavam cheios de temor da ira do povo, a tal ponto de pensarem em sair em busca de onde Lutero estaria para reintegrá-lo ao povo. Seus escritos de Lutero, eram lidos agora ainda mais do que antes e a reforma ia ganhando força. As sementes de Lutero iam germinando por toda parte. Sua ausência cumpriu uma obra que sua presença não pôde produzir. Tão sábio é nosso Deus. Deus nunca erra. Ele é muito sábio para enganar-se. Ele, quando permite alguma coisa, ele sabe o que está fazendo. Pense sobre isso. Foi assim com Lutero, foi assim em sua época, tem sido assim em todos os tempos. Agora, outros obreiros tomavam parte do trabalho e a equipe que Lutero tinha agora era maior e mais bem-sucedida do que nunca. Mas Satanás não estava ocioso. Preciso mostrar para você o que foi que Satanás começou a fazer. Observe, por favor, essa parte aqui agora. Mas Satanás não estava ocioso. Passou a tentar o que havia experimentado em todos os outros movimentos de reforma. Enganar e destruir o povo, apresentando-lhe uma contrafação em lugar da verdadeira obra. Assim como houve falsos cristos no primeiro século da igreja cristã, surgiram também falsos profetas no século XVI. Alguns homens, profundamente impressionados com a agitação que avançava pelo mundo religioso, imaginavam haver recebido revelações especiais do céu e pretendiam ter sido divinamente incumbidos de levar avante até a finalização a reforma que declaravam apenas fora iniciada debilmente por Lutero. Na verdade, estavam desfazendo o trabalho que ele iniciara. Rejeitavam o grande princípio que era o próprio fundamento da reforma, que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática, e substituíam aquele guia infalível pela norma mutável, incerta de seus próprios sentimentos e impressões. Você tem visto gente assim hoje?
que deixam a Bíblia para poder levar em conta aquilo que estão sentindo. Diz, mas eu não estou sentindo isso, Deus não me revelou isso. Não funciona assim, se não for bíblico, não é como Deus quer. Na verdade, a reforma, o princípio da reforma é o que Deus diz, é o que está escrito na Bíblia, não o que a gente sente, compreende? Agora deixa eu terminar de ler para você. Diz assim: por esse ato de pôr de lado o grande indicador do erro e da falsidade, abriram caminho para Satanás governar os espíritos como bem lhe aprouvesse. Olhe bem, tentou o que tinha dado certo no passado, ou seja, lutou para enganar o povo, para trazer para dentro da reforma pessoas não convertidas. Assim como houveram falsos cristãos, também houveram falsos reformadores. Irrompeu uma avalanche de pessoas dizendo-se enviadas por Deus e até pelo anjo Gabriel. Garantiam ter recebido a incumbência de ajudar a reforma e tinham sonhos e visões. Uma grande quantidade de pessoas acreditavam neles e os seguiam em suas delirantes propostas, criando não pequenos alvoroços na Alemanha. Lutero tinha aberto os olhos do povo, mas agora Satanás estava fechando com o fanatismo. Os dirigentes desse novo movimento procuraram Melâncto e insistiram que deviam ser ouvidos e acatados, pois estavam recebendo direcionamento do próprio Deus para isso. Gente, imagine uma situação como essa. Melâncto desconfiou e disse, olha o que foi a conversa de Melâncto quando esse povo o procurou. Olhe bem. Há efetivamente um espírito extraordinário nestes homens. Mas que espírito é este? De um lado, acautelemo-nos de entristecer o Espírito de Deus, e de outro, de sermos desgarrados pelo Espírito de Satanás. O que aconteceu com Melâncto? Ele ficou duvidoso e começou a pensar, eu preciso ter muito cuidado para saber qual é o tipo de espírito que está sobre estes homens. Pelos seus frutos os conhecereis. É a instrução de Jesus, não é? Logo os frutos apareceram. A Bíblia foi colocada rapidamente de lado e jovens começaram a deixar seus estudos e houve grande confusão. Por todo lado se ouvia falar que aquilo era obra da reforma. Essa era a intenção do diabo. Fazendo vir esses fanáticos, essas pessoas malucas, como não eram católicos, começaram a dizer que isso era fruto, né, da reforma. E Roma começou a ganhar de volta a confiança que tinha perdido. Lutero, ao saber disso, comentou, eu sempre temi que Satanás mandaria esta praga. Olhe bem, nem mesmo as opressões dos papas e do clero havia trazido tamanha angústia para Lutero. Percebeu que da própria reforma tinha surgido seus piores inimigos. Os fanáticos usavam até as mesmas palavras de Lutero, torcendo-as para alicerçar sua doutrina errada e fomentar contenda na igreja. Em tudo que Lutero se propusera a fazer, o Espírito de Deus o tinha guiado, dando certeza de cada passo. Nenhuma estrada tinha sido trilhada antes da hora e cada verdade era colocada na hora certa, porque eles dependiam de Deus. Agora esse fanatismo opressor estava fazendo o que Deus nunca faria. Lutero caiu em súplicas perante o Deus eterno. Clamou, pediu, implorou e decidiu não ficar por mais tempo em Wittenberg. Sabia disso? Ele pensou, eu vou sair e vou resolver este problema. Decidiu sair sem mais demora e mesmo sob condenação do império e sabendo do perigo, entendeu que a reforma era mais importante e voltou. Mandou uma carta ao eleitor, seu amigo, dizendo o seguinte. Lembra do eleitor da Saxônia? Ele mandou dizer assim. Seja Vossa Alteza cientificado de que vou a Wittenberg sobre uma proteção muito mais elevada do que a de príncipes e eleitores. Não penso em solicitar o apoio de Vossa Alteza, e longe de desejar sua proteção, eu mesmo antes o protegerei. Se eu soubesse que Vossa Alteza poderia ou quereria proteger-me, não iria de maneira nenhuma a Wittenberg. Não há espada que possa favorecer esta causa. Deus somente pode fazer tudo sem o auxílio ou cooperação do homem. Aquele que tem a maior fé é o que é mais capaz de proteger. Interessante, né? E uma segunda carta, ele acrescentou que sabia que o povo de Wittenberg eram suas ovelhas e mesmo sob pena de morte, deveria defendê-las. E muita humildade e também força começou seus trabalhos. Ele tentava desarraigar a nova seita. Ninguém deve ser constrangido. A liberdade é a essência da fé.
Logo a Alemanha inteira sabia que Lutero tinha voltado, e de todas as partes vieram ouvi-lo, e as multidões lotaram todos os lugares, e Lutero pôde falar abertamente e decidiu sobre os abusos das atitudes daqueles fanáticos, que não deveria usar de medidas violentas para abolir a missa. Presta atenção nisso, porque aqueles fanáticos, eles usavam de tudo para magoar e machucar. Eles queriam colocar a mensagem de Deus de forma forçada. Suas palavras incluíam: a missa é coisa má, e Deus até se opõe a ela, deve ser abolida, porém não pela força. A Bíblia tem que falar. Era esta a palavra de Lutero. Temos direito de falar, mas não temos direito de forçar. Preguemos e o resto pertence a Deus. Quem usa da força para ganhar os adeptos não ganha o coração. Deus faz mais por sua palavra do que nós ou vós pela força do mundo inteiro. Deus trabalha no coração e ganhando o coração, tudo então está ganho. Isso não parece justo? Não é correto? Eu acho que é assim que se faz. Fé é um ato voluntário, ele dizia. Preguei e lutei pela verdade com a voz e nunca com a força. E qual foi o resultado? Enquanto eu dormia, Deus fez frutificar as palavras dele que tinham sido ditas. Vejam que até o imperador lhe vibrou a alma ao ouvi-la. Mas se eu tivesse permitido usar a força, como estaria inundada de sangue a Alemanha toda? Se tivesse feito isso, que resultado teria? Dizia Lutero. Semanas após semanas, Lutero pregou e aliviava as multidões, e Deus quebrou o encanto maligno que o fanatismo tinha trazido. Lutero não pretendia uma entrevista com os fanáticos, pois sabia que a probabilidade de serem eles comprometidos emocionalmente era grande, e sabia que talvez nunca aceitassem um só conselho. Mas por insistência deles próprios, Lutero os recebeu e foi tão claro com eles sobre o que entendia serem suas pretensões que eles saíram de Wittenberg imediatamente. Lutero era claro ao explicar para eles, né? O fanatismo sumiu por alguns anos, mas depois levantou-se ainda mais forte, trazendo suas desgraçadas vítimas. Lutero disse certa vez, olha o que foi que ele falou. Quero ler para você, olhe só. Essa parte eu acho muito importante porque nos esclarece. Aliás, o fanatismo, ele sempre vem. Toda vez que a verdade é levantada, o fanatismo vem atrás. Olha só. Para eles, as escrituras não eram senão letra morta. E todos eles começaram a clamar, o Espírito, mas certamente não seguirei para onde seu Espírito os conduz. Deus me guarde, pela sua misericórdia, de uma igreja onde só há santos. Desejo associar-me aos humildes, fracos, doentes, que conhecem e sentem seus pecados e que do fundo do coração gemem e clamam continuamente a Deus para obter dele consolação e apoio. Eu achei as palavras de Lutero extremamente certas e corretas. Aquele que está perto do Senhor luta para poder salvar pessoas. Percebe o coração envaidecido daqueles que se dizem tão perto de Deus e desprezam o coitado do pecador. Thomas Müntzer era um destes fanáticos. Embora eloquente, muito decidido, esquecia-se que as exigências têm que valer primeiramente para si mesmo. Se opôs a Lutero e acusava Lutero de ter inventado outra forma de papado, mas se dizia o verdadeiro líder. Ele se achava, o Müntzer se achava o líder da reforma e entendia que teria que ganhá-la pela força. Os ensinadores fanáticos eram dirigidos por impressões e eram levados a extremos. Uma certa vez acharam que deveriam queimar a Bíblia, porque a letra mata. Suas doutrinas eram recebidas por milhares. O orgulho e a posição era isso que eles buscavam. Logo disse que não deveria seguir os príncipes e nem o Papa, e começaram então a dar vazão a todo desejo independente. Veja que interessante. Estes grupos fanáticos, eles começam primeiro com um ponto, daqui a pouco eles crescem para outro e outro e chamam isso de entender e compreender toda a luz. Mas veja, eles achavam que a missa era ruim, daqui a pouco a Bíblia foi tirada, daqui a pouco eles não aceitavam nenhuma ordem civil, não era só do Papa, não era nenhuma ordem eles aceitavam, nenhum tipo de autoridade sobre sua vida. Não é sério isso? Seguia-se as mais terríveis cenas de sedição e contenda, e os campos da Alemanha ficaram banhados de sangue. A agonia que enchia o coração de Lutero era maior do que ele podia suportar. Em Erfurt, as consequências do fanatismo tinham trazido muita vergonha para a causa da reforma. Muito pesar, muito descrédito, pois os romanistas se ocuparam em fazer acreditar que os resultados em toda a Alemanha
tinham como base a doutrina de Lutero. Por outro lado, os chefes do fanatismo odiavam Lutero e o chamavam de vil pretensioso, porque Lutero tinha sido honesto com eles, esclarecendo que Deus não os tinha chamado. Então agora Lutero se viu odiado por todos os lados, príncipes, povo e romanistas. Como as coisas mudam, não é verdade? Rapidinho começam a mudar. Os romanistas estavam esperando ver a reforma cair, culpando Lutero até daquilo que ele mesmo nunca tinha feito e até combatia. E também os fanáticos se colocavam como vítimas, dizendo que haviam sido tratados com injustiça por Lutero, ganharam uma grande parte do povo a seu favor. Assim foi que os oponentes entraram para a história de Lutero com o mesmo poder que Satanás no céu, que estragou o reino de Deus e ainda se fez vítima na situação. Esse é o grande intuito de Satanás, chamar o pecado e a justiça de justiça e a justiça de pecado. Ele é o mestre da inversão de valores. Quantas vezes os servos de Satanás têm exercido esse tipo de sentimento nas pessoas ao tentarem parecer corretos enquanto acusam de erro aqueles que estão lutando pela verdade. E em resultado, aqueles que são leais a Deus são deixados a sós, sob suspeita e sem apoio e confiança de ninguém. Vou mostrar para vocês o que é santidade falsificada. Observe, por favor. A santidade falsificada, a santificação espúria, ainda está a fazer sua obra de engano. Sob várias formas, exibe o mesmo espírito dos dias de Lutero, desviando das escrituras os espíritos e levando os homens a seguir seus próprios sentimentos e impressões, em vez de prestar obediência à lei de Deus. Esse é um dos expedientes mais bem-sucedidos de Satanás para lançar opróbrio sobre a pureza e a verdade. Corajosamente Lutero defendeu a palavra de Deus de todos os ataques que conseguiu contra o romanismo, contra o fanatismo, contra a filosofia racionalista dos escolásticos. Tudo o que era contrário ao claro, assim diz o Senhor, Lutero reprovava. Cada um destes elementos oponentes estava a seu modo pondo de parte as escrituras sagradas e exaltando a sabedoria humana como fonte da verdade e conhecimento religioso. O racionalismo deifica a razão e dela faz o critério para a religião. O romanismo, pretendendo para seu soberano pontífice uma inspiração que descende ininterruptamente dos apóstolos e que é imutável em todos os tempos, dá ampla oportunidade para que toda espécie de extravagância e corrupção se ocultem sob a santidade da comissão apostólica. A inspiração pretendida por Munzer e seus companheiros não procedia de uma fonte mais elevada do que as divagações da imaginação e a sua influência era subversiva a toda autoridade humana ou divina. O verdadeiro cristianismo recebe a palavra de Deus como grande tesouro da verdade inspirada e como a prova de toda inspiração. De volta a Hartburgo, Lutero completou a tradução do Novo Testamento, que logo foi entregue a toda a Alemanha, que recebeu com grande alegria e foi escarnecido e rejeitado pelos que amavam a tradição e preceitos dos homens. O clero ficou alarmado quando soube que o povo comum podia discutir com ele sobre os preceitos da palavra de Deus e que a própria ignorância do clero seria exposta e imediatamente conseguiram um meio de destruir e impedir que essa Bíblia fosse espalhada. Mas o povo estava extasiado e altamente, literalmente faziam da Bíblia sua comida e bebida, seu sono, sua diversão, sua alegria, sua vida. Decoravam partes das Escrituras e levavam consigo em todas as partes. Logo Lutero começou a traduzir o Antigo Testamento, publicando tão rápido quanto podia e distribuindo nas mãos do povo comum em grande quantidade. Isso não é maravilhoso? Os escritos de Lutero eram bem aceitos e tudo que era composto logo era divulgado, distribuído pelo povo de mão em mão, cada um ia entregando para o outro, nas escolas, nas aldeias, nos lares, nos ajuntamentos, em cada local, ricos e pobres, cultos e doutos, as pessoas eram convencidas da verdade mais que em qualquer parte do tempo. A exposição de tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Salmos 119 e 130. E era isso mesmo que estava acontecendo com o povo. A doutrina dos romanistas os fazia sentirem um jugo de ferro que os retinha na ignorância e degradação, mas a palavra de Deus os aliviava e fortalecia o intelecto, dando alvo e foco às multidões, despertando neles as capacidades adormecidas.
Podia-se ver pessoas em todas as partes com a Bíblia nas mãos e a perguntar aos padres por que eram ensinados diferentes do que a palavra de Deus indicava. E se revelou uma falta de conhecimento que todo o clero possuía. É terrível, deve ter sido muito difícil. Assim, soldados, camponeses, iletrados, mulheres, crianças conseguiam explicar as claras verdades do Evangelho com facilidade, enquanto que padres e ilustres doutores mostravam que viviam em profunda e vergonhosa ignorância. Logo se viu jovens construindo um saber e um poder na palavra como nunca se havia visto. E em todos os lugares se podia perceber qualquer um que tivesse estudado a palavra de Deus a defendê-la de maneira muito capaz e digna. E enquanto os doutores do catolicismo caíam no merecido descrédito. O clero lutou fortemente para fazer o povo voltar e para isso apelou para o auxílio dos magistrados. Mas foi em vão. Foi em vão essa tentativa porque aquelas mentes e vidas agora estavam alimentadas e deixavam para trás as bolotas que lhes entupia de dor e sofrimento o coração e a vida deles. Quando se acendeu a perseguição, estes homens valorosos seguiram a instrução de Cristo e fugiram para outra cidade. E o evangelho foi se espalhando de maneira espantosa por aqueles que iam se hospedando aqui e acolá e deixando atrás de si um rastro de luz e de vitória. Era em vão a tortura, era em vão a cadeia, era em vão a fogueira. A palavra de Deus espalhou-se por toda parte e pessoas estavam dispostas a deixar-se morrer para pregá-la em todos os lados. Milhares de crentes selaram com sangue e mesmo assim a verdade prosseguia. A perseguição servia apenas para propagar a verdade e o fanatismo que Satanás se esforçou para fazer parecer confundir a obra da reforma serviu apenas para deixar mais claro ainda o contraste entre a obra de Satanás e a obra de Deus. Aleluia! E sempre será assim, sempre será desse jeito. Toda vez que Satanás colocar alguma coisa para travancar, para trazer dificuldade para a obra de Deus, o Senhor se levantará, porque a palavra do Senhor vai vencer. Não há possibilidade de não dar certo. O Senhor Deus é o vitorioso, Ele é o vencedor. Eu vou orar com você agora. Santo Deus e amado Pai, dá-nos esse tipo de coração. Dá-nos vontade de buscar a Tua palavra, dá-nos vontade de ir para o Senhor, de Te buscar, Senhor. Abençoa essa pessoa agora, encha de poder, Pai Santo, e nos prepare para estarmos aqui amanhã com uma multidão para assistir às verdades do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã.